Bom, geralmente as crianças nascem com uma tendência inata a ter um apego por quem cuida delas, principalmente se os cuidadores forem os pais. É, Elas criam esses laços emocionais e isso é mais por uma questão de sobrevivência, né? Porque aquilo que elas precisam, quem oferece são os pais, são os cuidadores. E essas relações elas se constroem com comportamentos mais instintivos. É isso que sustenta essa aproximação entre os pais e os filhos. A relação da criança com os cuidadores é um apego, e o apego é um vínculo que dá uma sensação de segurança. Nesse caso, então, é provável que o genitor não tenha a mesma sensação de apego à criança, visto que ele não tem por que se sentir em segurança na presença dessa criança. É mais provável que ele tenha um apego ao parceiro, à parceira, ou a amigos, a parentes. O comportamento de apego, ele é basicamente a necessidade de cuidado e de proteção, de sensação de segurança o tempo todo. Então, na verdade, assim, uma criança, se a gente parar para pensar, ela precisa de cuidado, precisa de atenção, precisa de boa parte do tempo dos cuidadores dedicado exclusivamente a ela. O processo de apego, tanto do bebê com os cuidadores, quanto dos cuidadores com o bebê, é um processo lento e, na verdade, ele se dá de várias formas. Só que quando a gente pensa no que seria fracassar nessa questão desse processo, a gente pensa assim, no caso de uma mãe, ela pode ter depressão e aí por causa da depressão ela rompe o cuidado que ela tem com essa criança, ela consequentemente afeta a resposta da criança com essas situações que acabam ocorrendo por causa da depressão, né? E automaticamente os bebês que interagem com mães, pais depressivos, automaticamente eles sorriem menos, eles são mais desorganizados, eles são mais angustiados. Então, as mães deprimidas, elas são mais lentas para reagir aos sinais que os seus filhos dão. Então, elas podem ser mais negativas, até mesmo mais hostis com os bebês. Bom, dito isso e tendo noção da importância dessa parte do desenvolvimento do apego e também da importância disso dentro da nossa profissão, a Fernanda ela vai apresentar uma pesquisa que vai mostrar justamente o que pode acontecer se o apego não existir ou se ele existir de uma forma inadequada dentro de uma família. Boa noite, pessoal. Eu fiquei responsável por explicar uma das pesquisas que nós selecionamos. A selecionada se intitula Psoríase e a Teoria do Apego, reflexões acerca deste entrelaçamento. A acadêmica que escreveu e desenvolveu esse trabalho de conclusão de curso objetivou relacionar a doença psicossomática, que é a psoríase, com a teoria do apego sobre uma perspectiva psicanalítica. E como que ela embasou esse trabalho dela? Ela embasou com literatura, com pesquisa científica e embasou também com um filme que se chama Crimes de um Detetive. O trabalho dela, ela primeiro exemplifica, contextualiza sobre o que é a teoria do apego, sobre o que é a psoríase, o que é uma doença psicossomática e, na sequência, ela formula um método de investigação e de exploração com base no filme. Então, ela faz uma cronologia das cenas do filme e pontua aonde que ele faz referência com a teoria do apego, aonde que entra a psoríase, aonde que entra o que causa a psoríase. E assim ela faz a cronologia das cenas e vincula todas as referências com o assunto, que é o título do tema dela. E por que isso é relevante? Por que isso é importante? Porque nós, como futuros psicólogos, a gente tem que entender a relação corpo, alma, psiquismo como um todo, meio ambiente,
nós temos que entender que o meio ambiente, às vezes a genética, coisas hereditárias, podem sim ser responsáveis pelo que acontece no nosso corpo. Mas no caso da psoríase, é muito provável que alguma coisa que aconteceu na infância desencadeou esse processo dessa doença que não tem cura e por vezes não se consegue nem manejar ela, porque ela é muito difícil, porque por vezes ela vem do nosso psicológico. Uma doença psicossomática, para vocês já devem saber, mas é como se fosse uma doença da alma. É uma coisa que a gente sente, às vezes ela não é evidenciada no nosso corpo de forma alguma, mas ela é sentida por nós. E no caso da psoríase, muito mais do que sentida, ela é vista. A psoríase são manchas que cobrem o corpo, cobrem parte do corpo, esvermelhada, esbranquiçada, enfim. E a princípio não tem cura. E por isso que nesse trabalho ela faz a referência com esse filme, porque é um menino, ele vê a mãe traindo o pai e ele conta pro pai. E dali o pai parte para uma agressão muito forte para cima da mãe e manda os dois para fora de casa. Então, em cima de um trauma, ele recebe mais um trauma. E depois disso ele desenvolve a psoríase. E depois disso começam vários novos episódios traumáticos em que ele faz a referência com aquele momento inicial que causou a psoríase e a psoríase dele só piora. Até o momento que ele tem que buscar ajuda porque está num nível absurdo. Mas então, o que isso quer dizer? Em relação à teoria do apego, no momento da infância em que ele precisava da parceria, do acesso, do carinho dos pais, e ele não teve esse acesso, ele tentando ajudar o pai dele e nem tentando ajudar a mãe dele, ele não conseguiu uma forma de se aproximar deles. E eles também não deram isso pra ele. E então eles pecaram e eles foram negligentes nessa relação e dali surgiu e ele ficou fortemente prejudicado nessa relação de apego, que é natural, que é como se fosse a sexualidade, que é como se fosse a fome. É natural, é do instinto da criança sentir isso. E se não existe essa resposta dos pais, a criança fica perdida. E aquela referência daquela atitude que os pais não estão dando, ou que eles estão dando por não estarem dando de fato carinho, ele vai levar isso pro resto da vida. Ele vai repetir, vai replicar, ele vai espelhar as ações dele e vai verificar que todo mundo ao redor, a visão dele, estão agindo, ou ele vai buscar alguém que está agindo daquela forma para ele se situar, ele se sentir, né, dentro daquele ambiente que ele conhece. Então, eu achei muito interessante. Eu tive psoríase quando eu era uma criança e eu tive episódios traumáticos com uma empregada. E depois disso começou a surgir a psoríase. E logo meus pais se desfizeram de todos os tipos, qualquer tipo de empregada possível. E eu fui tratada com vários tipos de fitoterápico e eu tomava um monte de tipo de chá. E eu sei que eu nunca mais tive. Mas a gente também nunca mais repetiu o processo de ter uma empregada em casa. Então, assim, é um assunto importante porque nós temos que entender que existe uma força do meio ambiente, uma força hereditária, mas que muito do que a gente faz e como a gente atua com os que estão à nossa volta, principalmente com os nossos filhos, futuros filhos ou quem já tem filho, vai refletir na vida dele para sempre, podendo inclusive causar uma doença, inclusive que a criança, né, não, meu Deus, ele é um menininho no filme e ainda assim ele consegue ter a concepção de como aquilo foi ruim, foi prejudicial para ele, como ele prejudicou os pais, entende? Bom, gente, é isso. Essa foi